Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje a gente vai iniciar a semana de 8 a 14 de setembro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Primeiramente, muito obrigada aos novos inscritos que estão chegando, sejam bem-vindos. E os que já me acompanham nessa jornada, bem-vindos de volta ao canal. E essa semana eu estava estudando o Vem Segue-me e eu achei um easter egg bem legal aqui, que quando a gente clica, eu vou colocar, vamos descer na verdade lá para a parte de ensinar as crianças, tá? Gente, eu recebi alguns comentários bem legais antes, né, de mais nada, me falando para fazer as dinâmicas do Vem Segue-me Todos, só que o meu canal ele é voltado para crianças, né, para crianças, para famílias que tenham crianças, que é o caso que eu vivencio aqui na minha casa. Eu sei que crianças são bem difíceis de prestarem atenção, de ficarem quietinhas e às vezes acaba até sendo desgastante para os pais. Então eu acabei fazendo, né, esse canal e compartilhando o que eu faço aqui em casa. Mas a parte de sugestões para ensinar as crianças, ela tem algumas partes do que já foi ensinado anteriormente na parte dos adultos, né? Então, às vezes a dinâmica que eu tô passando embaixo, né, assim, na parte das crianças, pode servir para você ensinar a sua classe de adultos ou até mesmo a sua classe de jovens. Eu, quando era presidente das moças, eu fazia exatamente essas dinâmicas com as meninas e elas adoravam, né, especialmente quando tem membros novos e às vezes acaba sendo chato ficar só lendo. Então eu sempre gosto de fazer dinâmicas. E eu faço com a minha sala de membros novos. Atualmente eu sou professora dos membros novos na minha ala, então eu faço com eles também porque é uma forma de brincar e aprender, né? E acabo fazendo com o meu filho as mesmas dinâmicas que eu faço para ele, compartilho com vocês e fazia em outras organizações também, né? Em outras situações também. Então, deixa eu tô de óculos. Então não muda muito, tá? Dá para você aplicar aí em diferentes classes também, tá bom? E vamos então, né, para a parte de sugestões para ensinar as crianças. E agora sim, voltando, né? Eu tava estudando essa semana o Vem Segue-me e aí sem querer, o meu filho acabou esbarrando na escritura, né? Quando a gente clica assim na escritura aqui em cima, vem então a escritura para ler. E aí meu filho acabou esbarrando em uma parte aqui e veio esse conteúdo. E esse conteúdo relacionado, esse daqui especificamente, ele fala sobre aquietai-vos e saber que eu sou Deus, com uma brincadeira super divertida que vale a pena fazer com a tua criança, com os teus jovens, né, com a tua família, porque ele fala justamente da importância, né, da gente ficar quietinho e escutar o Senhor de uma forma sensacional. Eu vi outros, né, eu falei, nossa, eu nunca vi isso, deixa eu ver se eu acho os outros. Eu fui vendo os anteriores e se tinha, nem todos os capítulos tem, mas alguns têm esse conteúdo, né, escondido, né, esse easter egg aqui escondido. E se você, eu não sabia disso, né, fiquei sabendo por acaso, mas se você aí de casa já sabia desses conteúdos escondidos aqui no manual, deixa aqui no comentário. E se você sabe de outros comandos, né, outras coisinhas escondidas no Vem Segue-me, né, que tá aqui no aplicativo, deixa aqui no comentário para me falar, para eu aprender também, tá bom? Não só eu, como outras pessoas, ok? Então vamos para as dinâmicas da nossa semana. Então, o primeiro, a gente vai até a parte de sugestões para ensinar as crianças, né? E o primeiro conteúdo é: Jesus Cristo pode transformar minhas provações em bênçãos. Eu amei fazer essa dinâmica com meu filho, de verdade, amei muito. Bom, eu sempre amo fazer essas dinâmicas com meu filho. O Vem Segue-me, ele é tão rico, tão assim, enviado realmente dos céus, que ele te dá a oportunidade de você trazer seus filhos para você, assim como o Pai Celestial faz, né? O Pai Celestial, ele traz os filhos dele para ele, como através do exemplo de Jesus Cristo, né, que atrai para si a humanidade. E o Vem Segue-me te dá a oportunidade de você trazer seus próprios filhos para você, para que confiem em você, para que eles possam ter um relacionamento com você e não com amiguinhos ou qualquer outra coisa. Então isso é um conteúdo muito rico.
Mesmo que você não consiga fazer, né, assim, todos os dias, estudar todos os dias com seu filho vem segue, procura fazer pelo menos uma vez na semana, porque isso vai fazer assim, vai mudar significativamente a sua vida, de verdade, mudou a minha. Então, eu sei que o Pai Celestial vai te ajudar também, tá bom? Então, o que acontece? Semana passada, né, a gente fez uma dinâmica em que nós abrimos espaço, né, se você me segue, você provavelmente fez essa dinâmica, em que nós abrimos espaço para nossos filhos poderem ter aquela troca de experiência, né, dele realmente ter um espaço para poder falar e se expressar sem que a gente julgue, sem que a gente fale, né, nada, somente acolher o que ele tá falando, né, o que a nossa criança, o que o nosso jovem tá falando. E hoje a gente vai dar continuidade com isso. Olha que incrível. Jesus Cristo pode transformar minhas provações em bênçãos. Deixa eu ler o que está no manual para você entender o que eu tô falando, tá? Você pode começar um debate perguntando aos seus filhos sobre alguns dos desafios que as crianças da idade deles enfrentam. Gente, isso é poderoso, tá? Depois, leiam juntos Doutrina e Convênios 98, seção 98 dos versículos de 1 a 3. E falem sobre como Jesus Cristo pode transformar as provações em bênçãos. Você pode compartilhar com seus filhos exemplos de como ele transformou suas provações em bênçãos. E aí tem um vídeo, né, todas as coisas para o nosso bem. Se eu não me engano, esse é o Elder Going. É um vídeo de mais ou menos uns 15 minutos falando. É um vídeo bem legal, eu aconselho você a assistir. Mas pro meu filho, ainda mais que é um vídeo que não tem desenhos nem imagens, isso seria muito cansativo para ele e ele não iria entender metade das coisas. Meu filho tem 3 anos, né? E para ajudar ele também tem TDAH, então ele é bem disperso, é uma luta fazer o estudo aqui. Mas enfim, então, o que a gente vai fazer, né? Quando eu tava montando essa dinâmica, eu não imaginava que o meu filho ia fazer o que ele fez, tá? Mas eu pensei muito naquela frase, se a vida te dá limões, faça uma limonada. Então o que aconteceu? Eu peguei os limões, peguei limão mesmo, limão de limão, fruta, limão, e cortei na metade, peguei uma metade e dei metade pra ele, tá? Geralmente eu faço Vem Segue-me só com eu e meu filho, porque é o devocional, né? Meio que devocional, estudo que a gente faz todos os dias de manhã. O meu esposo tá trabalhando, tá todo mundo aqui de casa trabalhando, então geralmente é só eu e ele mesmo. Então eu cortei meu limão na metade, peguei metade e dei metade pra ele. E a intenção era mostrar pra ele mesmo, né? E se ele quisesse provar o limão, ele poderia, apesar que não era aconselhável. Né? Então eu falei pra ele, o limão tem um gosto azedo, não tem? E ele provou o limão e confirmou que o limão tem um gosto azedo, né? Dei um pouquinho de água pra ele, pra tirar o gosto, enfim. Então o limão não dá pra comer sozinho. Às vezes na vida, o Pai Celestial nos dá limões, nos dá desafios. O que é um desafio? O que é uma coisa difícil para o Logan fazer? O que é muito difícil? E eu não esperava que meu filho fosse responder, porque ele tem 3 anos, né? E, tipo, algumas vezes parece que eu sinto como se só tivesse o corpo dele ali, sabe? Mas ele não tá entendendo, não tá prestando atenção. Mesmo assim, eu continuo ensinando. E aí ele me respondeu que era fazer oração. Eu fiquei bem em choque, né? Primeiro porque eu não tava esperando uma resposta, apesar de ter, né, esperado, assim, uns segundinhos, né, pra ele formular. E segundo porque eu não imaginava que a oração fosse algo difícil pra ele fazer, já que ele sempre quer fazer oração em todos os momentos. E aí eu falei pra ele, mas por que é difícil, Luga, fazer oração? O que é difícil fazer oração? Por que você faz tão bonitinho? E aí ele não soube se expressar tão bem, mas pelo pouco da forma como ele tentou se expressar, era que ele não conseguia ficar quieto, né? E a oração, eu sempre falo pra ele que a oração não é com o carrinho na mão, não é pulando, não é nada, a gente tem que ficar quietinho, cruzar os braços, abaixar a cabeça, né? E mostrar reverência ao Senhor. Então, e pra ele é muito difícil. Eu sei que pra ele é difícil ficar quieto, né? E aí ele se expressou dessa forma. E pra mim isso foi assim uma coisa que tipo eu não esperava mesmo. Então, se você for fazer esse tipo de pergunta à sua criança ou ao seu adolescente, fique preparado para qualquer tipo de resposta, tá? E ore antes para que o Senhor possa te ajudar a conduzir.
Então, ele falou da oração, né? E aí eu falei pra ele, então agora a gente vai espremer o limão aqui. Ele se expressou, eu perguntei por quê, que era difícil, ele foi, né, do jeitinho dele ali, falando, né, ou demonstrando como é que era, porque é nisso que ele não soube se expressar. Eu falei pra ele, vamos, mostra pra mamãe como é que é difícil fazer oração. E aí ele fez, só que ele falou, vou fazer do meu jeito. Eu falei, tá, né? E aí o jeito dele era fazer a oração se mexendo, com o carrinho, pulando e tudo mais. Então eu entendi que pra ele era ficar quieto pra fazer a oração era difícil, tá? Então às vezes você vai precisar conduzir de uma forma, né? Dependendo da idade da sua criança, até mesmo do grau de dificuldade que ela tem. Você vai precisar talvez pedir pra ela demonstrar o porquê que aquilo é difícil, ou demonstrar o porquê é difícil confiar em alguém, ou é difícil fazer amigos, se tá sofrendo bullying, enfim, alguma coisa, e você vai se conduzindo. Enfim, e aí a gente espremeu o limão, né? Então ele falou a dificuldade, eu falei primeiro a minha dificuldade e espremi o limão, né? Numa jarra, e aí ele falou da dificuldade dele, né? Demonstrou a dificuldade dele, aí ele espremeu o limão. E isso é legal, porque isso também treina a coordenação motora, tá? Enfim, a gente espremeu o limão. E aí eu falei pra ele, o Pai Celestial, ele nos dá limões. Ele nos dá essas dificuldades, esses desafios, né? Por que pro Logan é tão difícil fazer oração, sendo que pra mamãe é tão fácil? Por que pro Logan é tão difícil ficar quietinho, sendo que pra outras crianças e pra mamãe é fácil ficar quietinho? E isso eu percebi que deixou ele meio triste, né? E aí eu falei, então, ele nos dá essas provações, mas às vezes a gente pode se perguntar por que isso está acontecendo comigo, se eu sigo o Evangelho, se eu sigo Jesus Cristo. Mas o que é mais legal no Evangelho de Jesus Cristo é que mesmo quando essas dificuldades, quando esses limões aparecem, esses desafios, essas dificuldades que nós enfrentamos aparecem, o Pai Celestial nos dá ferramentas e meios para cumprir seus objetivos, né? E eu acabei compartilhando com ele uma das minhas escrituras favoritas, que é o 1 Néfio 3:7. O Senhor nunca dá ordem sem antes preparar um caminho. Então, se o Senhor ele deu uma ordem para que nós tornássemos nossas fraquezas em pontos fortes, para que nós fôssemos aperfeiçoados em Jesus Cristo, é claro que ele também preparou um caminho. E aí eu peguei a água, o açúcar e alguns cubos de gelo para isso, tá? Então a gente espremeu o limão numa jarra e aí eu falei, uma das formas da gente poder superar os nossos desafios, primeiramente reconhecendo os desafios, né? Então o Logan tá de parabéns, ele reconheceu que não é fácil fazer oração, porque não é fácil ficar quietinho. Na verdade, não é que não é fácil fazer oração, não é fácil ficar quietinho na hora da oração. Ele reconheceu isso, né? E eu coloquei a água. Outra forma da gente poder ajustar esses desafios e torná-los em fortalezas é pedindo, buscando a ajuda do Pai Celestial. E aí a gente colocou um pouco de açúcar e misturou. E para finalizar, né, como não é só a fé, não é só a gente ficar pedindo e implorando, mas sim agindo, aí veio os cubos de gelo, a gente vai atrás para mudar isso, né? Então formas que a gente pode fazer para conseguir ficar quietinho naquele momento, né? Ou alguns desafios da mamãe, de, por exemplo, se mexer, né, que é uma coisa que eu tô mudando em mim, é fazer mais exercícios físicos, esse é um desafio para quem é sedentário. Então, é buscando conhecimento, né, indo atrás e fazendo acontecer. E aí a gente misturou e nós desfrutamos de uma limonada deliciosa juntos. Né? Então, o Pai Celestial, ele pega esses nossos desafios, ele nos dá esses limões e nos dá a receita para fazer uma limonada deliciosa. Ou seja, ele nos dá os desafios para transformar em bênçãos depois. E aí, nós tomamos a limonada e lemos a Escritura de Doutrina e Convênios, seção 98, versículos de 1 a 3. E, na verdade, eu li o versículo 2 com ele, né? Esperando pacientemente no Senhor, porque vossas orações chegaram aos ouvidos do Senhor de Sabaote e estão registradas com este selo e testamento. O Senhor jurou e decretou que serão atendidas. Portanto, ele vos faz essa promessa com um convênio imutável de que serão cumpridas, e todas as coisas que vos tiverem afligido reverterão para o vosso bem e para a glória do meu nome, diz o Senhor. Então, enfim, aí eu confirmei mais uma vez, né, que o Pai Celestial, ele nos dá os desafios e nos dá a receita para transformar esses desafios em alegria.
E foi isso. Finalizei com o meu testemunho, né? E a gente cantou o último hino e fizemos a última oração. E esse foi, né, o primeiro dia que eu ensinei pra ele, vem, segue-me. E pra quem tá chegando agora, né, pra quem não sabe, o modelo mais ou menos que eu sigo, que eu sigo pra fazer, eu perdi o fio da meada, que eu sigo no meu estudo com meu filho eu faço a chamada, né, pra ele entender o que vai acontecer, que geralmente é o hino, conta a história de Cristo, eu canto a primeira estrofe, virando as páginas, e aí ele já sabe que vai ter o estudo das escrituras. Então eu faço a chamada, canto o primeiro hino, faço a primeira oração, dou essa aulinha, né, a gente estuda, vem, segue-me juntos, cantamos o último hino e fazemos a última oração, tá? Geralmente é essa forma como eu faço. Não tô falando pra fazer como eu faço, mas se você tiver perdido e não sabe por onde começar, já é o norte. Então vamos pra segundo tópico, tá? Esse foi engraçado. O Salvador me ajuda a perdoar. Então vamos lá, eu vou ler o que o manual pede e vou fazer uma observação igual ao manual, tá bom? Porque eu acho que é importante, eu me sinto nessa responsabilidade. O Salvador me ajuda a perdoar. Observação. Ao ensinar seus filhos sobre a importância do perdão, certifique-se de que as crianças também compreendam que, se alguém as machucar, elas devem contar a um adulto de confiança. Os capítulos 34 e 35 de História de Doutrina e Convênios podem ajudá-lo a ensinar sobre como os santos foram retratados no Missouri e em 1833. Você e seus filhos podem falar sobre como esses santos devem ter se sentido. Depois, vocês podem ler juntos Doutrina e Convênios, seção 98, versículo 23 e do 39 ao 40, para descobrir o que o Senhor queria que eles fizessem. Você e seus filhos podem falar sobre ocasiões em que precisam perdoar alguém e como o Salvador os ajudou. Você também pode mostrar a seus filhos gravuras de um rosto feliz e um rosto triste. Fale sobre as situações em que alguém é rude e sugira maneiras de reagir. Ajude seus filhos a escolher se cada resposta os faria felizes ou tristes, apontando para o rosto correspondente. Por que Jesus quer que perdoemos as pessoas mesmo que não são gentis conosco? Mesmo aquelas que não são gentis conosco? Essa daqui proporcionou um debate muito legal, né? Como o manual diz nessa observação, se você for lá na Liahona, meu amigo, lá no final, tem aqui um link, né, que vai para Liahona, meu amigo, na edição atual, ou seja, na edição do mês de setembro. E se você descer um pouquinho mais, tem muita coisa legal aqui, tá? Esses dias depois você vê com calma. E se você for lá, sempre tem aqui para crianças maiores, ou até para crianças menores também, algumas coisas... É isso aqui mesmo. Algumas coisas que você pode ensinar para o seu filho. E o tema desse mês é 5 coisas para lembrar sobre a segurança do corpo. E aqui realmente fala sobre a segurança das crianças, tá? Sobre questão de abuso infantil, que a gente vê que isso acontece muito, né? Então, por exemplo, não há problema em dizer não, mesmo que seja para um adulto. Saiba quais toques são seguros ou não. Há partes de seu corpo que são íntimas, mas nas quais outras pessoas não devem tocar. Né? Lembre-se da diferença entre segredos e surpresas. E se alguém lhe tocar ou lhe machucar, não é sua culpa. Tá? Então são 5 tópicos muito legais que vale a pena você falar com a sua criança. Uma coisa que eu aprendi é que a maioria dos casos que acontecem esse tipo de situação que envolve crianças e adolescentes geralmente não estão tão longe da família, geralmente não são pessoas de fora, mas não só dentro da família, mas dentro do círculo de confiança da família que acontece esse tipo de situação. Então isso é um aviso, ensina a tua criança, ensina a teu adolescente a falar não, tá? A gente vai falar sobre Jesus perdoar e que nós devemos perdoar como Jesus, e que a gente tem que pedir desculpa, a gente já falou sobre isso, e sobre perdoar e tudo mais, só que é algo que tem que ser muito claro para criança e para adolescente, tá? Que esse tipo de coisa não é culpa deles e que
sim, eles devem perdoar esse tipo de pessoa, sim, com certeza, porque Jesus pede para perdoar a todos, mas não, em hipótese alguma, deve guardar segredo ou permitir que isso aconteça ou continue acontecendo, tá bom? Deixa isso muito claro para tua criança, para adolescente, ou se você é professora de alguma classe, deixa claro também e proporciona um ambiente que eles podem confiar em você, tá? E é isso. Agora eu vou passar, depois de falei sobre isso, e eu inclusive falei sobre isso com meu filho, né? Isso ficou até de alerta para mim. Meu filho ano que vem vai começar a ir para escola, né? Eu fico com ele em casa, eu faço tudo com ele aqui. Então, é uma grande preocupação comigo é esse tipo de situação. Então, é algo que eu sempre ensino o Logan, né? Então, Logan é meu filho. Então, sempre que ele não pode guardar segredo, conta pra mamãe, conta pro papai, conta pra algum adulto que ele confie, tá bom? E é isso, gente. Mantenha as suas crianças e jovens em segurança, tá? Dito isso, então, eu peguei uma folha de papel em branco e aí, nessa folha de papel, eu peguei um canetão e falei pra ele, né, algumas situações que deixariam ele triste, ou que deixam a mamãe triste, né? No caso, só tava eu e ele. Então, algumas situações que deixam a mamãe triste. Quando o Logan risca a parede. Nossa, ficou não triste, ficou brava. Na verdade, eu desenhei uma carinha com raiva. E aí, outra situação que... Aí eu perguntei pra ele, né? O que deixa o Logan triste? Ah, quando... Uma das situações que ele falou, quando eu fico brava com ele, né? Realmente, eu percebo... Às vezes eu dou uns gritos assim e eu percebo que não... que ele ficou magoado, então eu fiz a carinha triste, né? Algumas situações, quando ele quis brincar no parquinho e uma criança não quis brincar com ele, ou não deixaram ele no escorregador, ou no berçário em que em que não dividiram o brinquedo com ele, ou empurraram, enfim. Situações assim que acabam deixando ele triste. E aí eu fui fazendo a carinha triste, uma carinha chorando, uma carinha brava, uma carinha gritando, né, coisas assim, desenhando do meu jeito artístico, né, que eu não tenho, né, mas aqueles desenhos de palitinho mesmo. Fui desenhando assim e aí fui mostrando pra ele que essas situações realmente nos deixam triste, mas que quando a gente perdoa, nós ficamos felizes. Isso porque o Pai Celestial cura a nossa alma. Quando a gente fica triste e fica alimentando isso, nós podemos entrar numa depressão, uma tristeza muito profunda e até mesmo numa depressão. Essa tristeza fica moendo dentro de nós. Ou quando a gente fica com raiva, a gente fica tão desejoso de justiça, tão sedento por justiça, que a gente acaba até fazendo o mal, olhando as pessoas com mal. Isso também fere a nossa alma. Mas quando a gente permite o perdão, as coisas ficam mais fáceis. A gente entende que aquela pessoa talvez não fez de propósito, ou se fez de propósito, que a justiça seja de Deus e deixa a critério dele. Mas nós vamos fazendo a nossa parte. E aí eu percebi que ficou um pouco confuso a explicação pra ele, né? No final, quando eu tava falando de perdão e alegria, eu fui desenhando um rostinho apaixonado, um rostinho feliz, uma carinha alegre. E aí eu fui desenhando pra ir explicando pra ele. E aí a gente assistiu um vídeo de uma das minhas séries favoritas da igreja. Quem me conhece sabe, Uma Fé Cada Vez Mais Forte, que é o Parquinho, né? O nome do vídeo é o Parquinho. Se tiver errado vai ter em algum lugar aqui, mas eu vou deixar na descrição o link, como eu sempre deixo. Então, o Parquinho, que conta a história do parquinho dos adultos, o parquinho da vida, né? Como que funciona quando as escolhas de outras pessoas nos magoam. Quando as escolhas de outras pessoas acabam nos deixando tristes para sempre, né? E como o que nós podemos fazer com isso. Então a gente viu esse vídeo do parquinho e aí eu expliquei para ele. Eu falei, viu? E no parquinho a Sofia, que é a irmãzinha do Miguel, ela tá brincando ali no parquinho da vida, no parquinho, e aí uma menina rudemente empurra a amiga dela e faz, enfim, desaforo pra ela, e aí ela vai pra casa e conta pra mãe, e aí que a mãe fala do parquinho da vida. E aí eu falei pro meu filho, eu falei, às vezes outras pessoas vão fazer coisas que nos ofendem e nos magoam, e aí a gente fica triste, aí a gente fica com raiva,
E a tristeza é aquele sentimento, né? Inclusive eu até expliquei o que era a tristeza para ele e o que era a raiva, porque não adianta a gente falar para criança tristeza e raiva, que às vezes ela nem sabe diferenciar esses sentimentos. Se você notou que a tua criança ela não consegue diferenciar o que é tristeza, o que é alegria, ela não sabe definir o que ela tá sentindo, talvez você precise definir melhor, né? E aí eu falei para ele, filho, a tristeza, mostrei, inclusive eu até levei esse material, né? Mostrei a tristeza mesmo do Divertidamente, a tristeza para ele. Eu falei, a tristeza é aquele sentimento que dá uma angústia, um aperto no peito, que dá vontade da gente chorar, que a gente fica triste, né? E aí eu fiz a cara de triste para ele. E a raiva é aquele sentimento que dá vontade da gente gritar, que dá vontade de bater, que dá vontade de chutar, de jogar as coisas. É aquele que deixa a gente muito, muito, muito bravo. E aí depois de mostrar esses dois sentimentos é que eu fui falando com ele, né? O que deixava ele com vontade de chorar, o que deixava ele bravo e tal. E aí ele foi explicando. Assim, falando as situações depois da minha explicação. E aí, e talvez seja viável você fazer isso com a tua criança, tá? E aí depois disso tudo, né, eu expliquei pra ele. Então primeiro eu expliquei pra ele o que eram os sentimentos, eu falei, né, a gente selecionou algumas situações que nos deixavam tristes, e aí eu falei pra ele sobre o perdão, sobre como isso pode ajudar a gente. E aí eu mostrei pra ele o vídeo do parquinho e depois eu trouxe, né, a explicação que era que é básica, né? Quando as meninas perdoaram a outra, elas puderam vê-la como uma filha do Pai Celestial. E assim elas todas se divertiram juntas. E esse é o propósito do Pai Celestial. O Pai Celestial nunca, jamais vai impedir que seus filhos façam escolhas, porque esse é o nosso propósito, né? Escolher e experienciar tudo isso na nossa vida, as escolhas da nossa vida. A gente é livre para escolher qualquer coisa, mas as consequências nós não somos livres, né? Independente se escolhe bem ou não, as consequências sempre vão vir. E também reforcei o fato de que ele poderia falar comigo sobre qualquer coisa. E aí no final eu li, depois de ter explicado para ele, né, sobre o parquinho, eu li para ele a escritura que pede aqui no manual, que está em Doutrina e Convênios. Perdi aqui. Doutrina e Convênios, seção 98, versículo 23. Aliás, eu li o 39 e 40, o 23 eu não li não. E também, em verdade vos digo, se depois de vosso inimigo vos ter atacado a primeira vez, ele se arrepender e implorar vosso perdão, perdoá-los-ei, e já não usareis isso como testemunho contra vosso inimigo, e assim por diante. Até a segunda e terceira vez, e tantas vezes quanto o vosso inimigo se arrepender das ofensas com que vos tiver ofendido, perdoá-los-ei, até 70 vezes 7. Então o Pai Celestial, ele sempre prepara um caminho para qual suas ordens possam ser cumpridas. Isso é verdade. E se ele pediu pra gente perdoar a todos os que nos ofendem, independente de qual foi a ofensa, então ele preparou um caminho. E Deus não se deixa escarnecer. Ele não permite que seus filhos também sejam expostos ao ridículo ou fiquem em situações de vulnerabilidade. Quando a gente perdoa, a gente sinaliza para Deus que realmente Ele é quem está no comando e que a justiça seja feita. E a justiça de Deus sempre é feita. Ela não tarda e não falha, né? O tempo dele é diferente do nosso tempo. Então, deixa sua criança segura, tá? Não explica pra ela tudo certinho. E mesmo que fica preparada para ouvir todas as coisas, tá? Até mesmo na primária, eu não era presidente, eu era líder de música, mas eu lembro que uma vez surgiu algo desse tipo e uma das crianças acabou comentando sobre alguns toques que ela recebia inapropriados, né? E isso foi um baque, né? Rapidamente nós acionamos bispo e presidente, enfim, do coro da Cidade Socorro, e a gente acabou se movendo com isso. Mas assim, não... É uma situação delicada, mas a criança ela tem que se sentir confortável com você, tá? Então, sem julgamento, sem represália,
E quando isso acontecer assim, quando acontecer da criança conversar com você, tá? Não quando tomara que não aconteça, né? Mas quando acontecer da criança falar com você, ou do jovem falar com você, fica preparada para tomar todas as providências necessárias, tá bom? E é isso. Vamos pro próximo tópico. Jesus Cristo pode me trazer paz. Eu amei isso, amei mesmo, de verdade. Depois de ler Doutrina e Convênios, seção 101, versículo 16, ajude seus filhos a reconhecer os sentimentos de paz quando ficam calmos, pensando em Jesus. Por exemplo, quando estamos orando ou tomando o sacramento, vocês também podem cantar juntos uma música sobre reverência, como Com Amor e com Fervor. Como podemos sentir sua paz em nosso lar? Seus filhos podem estar interessados em saber como será a vida quando Jesus Cristo voltar. Leia Doutrina e Convênios, seção 101, versículos de 23 a 32, e falem sobre as coisas que encontram nesse versículo que nos trarão alegria quando ele vier. Porque é útil saber dessas coisas quando estamos passando por momentos difíceis. E aí, tem uma atividade aqui no final que é pensar em Jesus pode me trazer paz. Que não vai dar pra vocês verem, mas é uma atividade para imprimir, tá? Eu achei bem legal. E lá na edição Meu Amigo, aliás, todas as edições do Meu Amigo tem ideias de Vem e Segue-me. E aí tem alguma atividade para fazer com crianças maiores e com crianças menores também. E é super bacana. Uma das atividades que eles pedem aqui no Vem e Segue-me é você... para as crianças menores é você ficar quietinho, colocar a criança sentada e cantar no hino para ela sentir o que é paz. E é super legal, só que pro meu filho esse tipo de coisa não funciona. Mas achei legal a ideia. Então, a gente precisa primeiro criar um ambiente de paz, né? Para a criança sentir o que é paz, para ela entender quando ela não estiver sentindo paz e quando ela estiver sentindo paz. Então, para ela entender a diferença desses dois sentimentos. Então, primeiro você vai criar um ambiente de paz e tranquilidade. Pode colocar uma musiquinha de fundo, um hino instrumental de fundo, deixar tudo bem aconchegante, para quando você for dar essa mensagem, receber essa criança, ela já sinta esse clima de paz e de tranquilidade. E aí foi o que eu fiz, tá? Eu coloquei algumas almofadas no chão, coloquei um hino bem suave e coloquei e deixei a luz mais baixa, né? Dessa vez eu ensinei ele à noite. E deixei a luz um pouco mais baixa para ficar aquela coisa bem zen, bem tranquilinha mesmo. E aí então eu falei pra ele, como eu fiz todo o início, né, a gente cantou, fiz a chamada, a gente cantou o primeiro hino, fizemos a primeira oração, e aí eu comecei a falar pra ele, como que o Logan tá se sentindo agora? E eu sei que ele tava eufórico, porque geralmente ele fica eufórico. E ele tava, tô feliz. E ele tava bem agitado, porque geralmente ele leva um carrinho pra assistir, pra estudar o Vem e Segue-me junto com a gente e tal, e tava bem agitado mesmo. E eu falei pra ele, filho, a gente tem que ficar quietinho. Lembra lá do vídeo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus? A gente vai ficar, quietinho. E agora a gente vai ouvir alguns sons pra gente reconhecer, a gente tem que ficar quietinho, tá? Então a gente vai ouvir alguns sons. Fiz aquela atividade de aquietai-vos e saber que eu sou Deus, que é o vídeo de apoio que pede, que tem aqui no manual. E aí ali tem alguns sons bem legais mesmo, né? Que é de um ônibus, de um cachorro, de violão, tal, tem um som. Só que eu separei uma playlist com outros sons de animais, porque alguns eu achei bem difícil para crianças menores. Então eu preparei uma playlist com alguns sons de animais. Eu coloquei cachorro, pato, vaca, elefante, alguns sons que ele já conhecia. E aí eu falei pra ele ficar quietinho, né? E aí eu fui soltando, que som de animal é esse? Som de animais, que som de animal é esse? E coloquei, é um pato. Agora, quietinho, que som é esse? E aí eu coloquei outro som. Eu fiz isso umas 5 ou 6 vezes, com sons de diferentes animais. E aí eu falei pra ele, quando a gente fica quietinho, a gente consegue ouvir o que Jesus Cristo fala. Porque Jesus Cristo, ele fica presente na paz, na quietude, na mansidão. Coisas muito agitadas e barulhentas não combinam com ele, né? Jesus Cristo não fala com uma voz gritando. O Espírito Santo não fala gritando, a gente já aprendeu isso.
O Espírito Santo fala quietinho. Por isso a gente precisa ficar num ambiente mais... E quando a gente fica nesse ambiente mais silencioso, quando a gente sente uma coisa muito gostosa dentro de nós, que é paz. A paz... Desculpa, gente, que é a hora da faculdade. A paz acontece quando nós estamos no momento, conectados com aquele momento presente, né? Atualmente aqui, por exemplo, o Logan não ficou pensando no ônibus para brincar. Ele ficou quietinho para escutar os animais. Então a paz, ela ocorre quando nós nos aquietamos e literalmente reconhecemos Deus em meio ao caos que está a nossa vida. E é muito importante que a gente tenha esse momento, que a gente sinta essa mesma paz que nós sentimos quando vamos ao templo. Quando a gente senta lá naquela salinha, que geralmente é no centro de visitante, uma das coisas que o Logan gosta de fazer é falar com Jesus Cristo, é ver Jesus Cristo, então ele vai pro centro de visitante, fala para a estátua lá de Jesus Cristo, e aí a gente segue para uma sala para assistir um vídeo da igreja lá naquelas... Tem algumas salas com televisão que dá pra você assistir, as missionárias, os elders, geralmente esses eles colocam pra gente, né? E a gente sente paz. A gente sente paz, essa mesma paz a gente tem que sentir durante o sacramento, quando nós estamos estudando as escrituras, quando o Logan tá quase pegando no sono e se sente seguro, protegido e em paz. É assim que é Jesus Cristo. É assim que nós nos sentiremos, né? Difícil a palavra. Quando Jesus Cristo voltar. Quando Ele nos abraça e nos acolhe. E aí eu prestei meu testemunho para Ele. E aí a gente leu a escritura de Doutrina e Convênios 101:16. Se você tiver crianças um pouco maiores, é legal você ler aquela escritura grande de 23 a 32. Só que pro meu filho isso não ia funcionar, então eu só lia do versículo 16. Mas você pode escolher qualquer outra escritura que está aqui dentro, né, para você poder falar do contexto. Portanto, que se console o vosso coração no que diz respeito a Sião, pois toda a carne está em minhas mãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, aí eu, depois de ler essa escritura, a gente aproveitou aquele momento, né, que ficou bem gostoso. E cantamos então o último hino com amor, com fervor. E é isso. E aí eu terminei a semana do nosso Vem Segue. E a gente fez também a atividade que pede aqui no manual. E é isso, a gente terminou a semana, cantamos o último hino, fizemos a última oração e finalizamos. Então, vocês percebem como o Vem Segue-me, ele traz para nossa casa, para nossa família, uma riqueza inestimável, e é mesmo. A gente cria conexão com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, consegue nesse momento explicar e mostrar por que nós seguimos a Jesus Cristo, por que nós falamos de Cristo, por que nos regozijamos em Cristo. E principalmente em que fonte eles devem encontrar a remissão de seus pecados. Eu sei que não é fácil mesmo a gente continuar ensinando, mas é possível. Por quê? Porque se Deus deu ordem, Ele preparou um caminho, o Senhor sempre prepara um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. E se o profeta pediu para que nós estudássemos em casa, com a família e na igreja, então o Senhor preparou um caminho. Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pela confiança, pelos comentários, pelos curtidas e por se inscreverem. E é isso, gente. Ajudem seus filhos, suas crianças, seus adolescentes a serem verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!